Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, olha só, esse vídeo é um vídeo especial para a segunda série que veio me pedindo algumas videoaulas em relação aos conceitos de isomeria. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite, especialmente para a segunda série e para todos que vão assistir esse vídeo, professor Lucas Calheiros, o seu professor da área aqui, que vai detonar com vocês agora um pouco de isomeria. Qual o detalhe, pessoal? Eu vim fazer aqui com vocês agora uma visualização, como olhar e saber que é isomeria, tá? Primeira coisa, isomeria, que a gente já vai falar mais na frente em outras aulas, do composto mesmo, que vem da ideia da mesma fórmula molecular, só que com reorganizações diferentes. Talvez a maior dificuldade seja diferenciar as isomerias, né? Então, tipo, a gente tem algumas isomerias classificadas como plana, né? E a plana a gente pode ter uma isomeria de cadeia, que a gente muda necessariamente a cadeia, ou seja, mudar a cadeia, lembra da introdução de química orgânica, aberta fechada, né? Só que para a aberta ela seria insaturada e a fechada ela seria saturada. Por exemplo, professor, dá um exemplo aí, professor, capricha aí. Aqui, meu aluno, ó, uma duplinha aqui e aqui um quadradinho. Aí qual detalhe? Aqui, fórmula molecular, C4H8. Aqui, fórmula molecular, C4, deixa eu digitar aqui, C4H8, ou seja, eu mantive a mesma fórmula molecular, isso é uma isomeria de cadeia. Dentro dessa classificação, professor, qual seria uma outra classificação que eu também poderia ter aqui? Além da isomeria de cadeia, você poderia ter uma isomeria posicional, né? A de posição, né? Por que, professor, eu mudei a posição? Então, qual detalhe importante? Vamos supor, aqui eu tenho uma dupla, em comparação com essa que a dupla está aqui. Ou seja, se você observar, na nomenclatura, por exemplo, aqui seria um composto que ficaria um butano e o outro dois butano. Ou seja, só mudou de 1 para 2 e mantive o mesmo nome. Então, é uma posição. Porque eu mantive o mesmo nome do composto. A de cadeia. A de cadeia você vai mudar porque você vai adicionar o termo ciclo. E ciclo da ideia de fechada. Tá? Assistam futuramente as aulas de nomenclatura, vocês vão aprender melhor ainda isso. Tá? Qual detalhe? A outra é de função, porque vai mudar a função, né? Detalhe, vou colocar só um exemplozinho aqui bem interessante. Por exemplo, o 2-butanol, né, que é um álcool, né, em comparação com o etox-etano, né, que é um éter, né? Se vocês observarem, eles vão ter a mesma forma molecular também e são compostos que você percebe da forma como eu falei, a mudança no nome, né? Mudou o nome, a gente já tem esse tipo de nomenclatura, ok? A outra nomenclatura que a gente tem é a metameria, né? Qual o detalhe? A metameria, ele é um tipo de nomenclatura que acontece quando, na minha opinião, em três funções especiais para vestibulares, que seriam o éster, a amina secundária, aquela gente boa, e o éter. Então eu não posso mudar a função. Primeiro caso, ela é um caso de isomeria de posição especial. Então, por exemplo, eu teria aqui o etoxetano e aqui eu teria o propox metano. Entendeu? Então, tipo, você fez uma mudança aí nessa nomenclatura. Certo, pessoal? Qual detalhe? Essa é uma aula de noções interpretativas de isomeria. A aula de isomeria mesmo ainda vai vir aí na frente, tá bom, pessoal? Outro caso também especial que são os tautômeros, né? Nos tautômeros, né, a gente tem aí uma ideia, uma noção muito importante. Por que, professor? Os tautômeros acontecem entre aldeído e enol e entre cetona e enol. Certo? Acontecendo nesses casos, a gente está se referindo a um tautômero. Ok, gente? Aí, qual detalhe? Estuda as funções, dá uma trabalhada lá legal, você vai conseguir entender o que é isômero plano. Então, geralmente, o isômero plano vem em comparação com dois. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre isômeros espaciais, né? Agora, vamos mudar aqui para isômeros espaciais. Lembre-se, pessoal, estamos trabalhando as noções, tá? Isômeros espaciais. Aí, qual o detalhe sobre isômeros espaciais? A gente pode ter ele geométrico e a gente pode ter ele como óptico. Óptico, palavra-chave, quiralidade, quiral ou assimétrico, tá? Gente, ele é um tipo de questão que é muito no Enem, com um desenho meio estranho, mas a gente vai falar sobre isso. O geométrico, ultimamente, vem sempre dando uma parecida aí por conta das suas cadeias conjugadas ou por conta das insaturações. O geométrico, ele acontece em duas situações. Por exemplo, eu posso ter uma cadeia com dupla ou um composto fechado saturado. Por exemplo, um composto como esse. Aí a gente vai entender a configuração cis e trans. Aí qual o detalhe? O óptico, professor. O óptico é aquele que a galera não entende às vezes muito a nomenclatura do desenho. Olha só.
Aí você tem aqui um composto dessa forma. Aí o aluno diz, meu Deus, o que é isso? O professor está falando em árabe, amairaico, né? E aqui, né? Aí o cara diz, professor, o que é isso? Rapaz, gente, se você está dizendo que tem isso aqui afirma dizer que você tem um carbono quiral. Só isso, meu aluno. O que é um carbono quiral? É um carbono que faz 4 ligações diferentes. E para ele fazer 4 ligações diferentes, ele tem que ser obrigatoriamente saturado. Porque se ele fosse insaturado, ele só teria 3 ligantes. Certo? Então, tipo, isso já são técnicas importantes para diferenciar o óptico do geométrico. Certo, pessoal? Então, eu espero que tenha bem claro isso aí na cabeça de vocês, para que vocês possam visualizar. Ou seja, teve esse desenhozinho, a ideia de quiralidade, uma ideia simétrica, tá bom? Agora, professor, o geométrico, o senhor falou um negócio aí chamado cisdrans. Professor, traduz aí em português, né? Tá um pouco em hebraico. Vamos lá. Obrigatoriamente, aqui eu teria hidrogênio e aqui teria hidrogênio. O que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar essa estrutura espacialmente. Então, por exemplo, vou pegar aqui o composto novamente, né? E vamos pensar nele deitadozinho. Inclina um pouco o vídeo no telefone para você poder visualizar melhor. Ela vai ficar mais ou menos dessa forma, certo? Então, por exemplo, se o hidrogênio vai vir para cá e outro hidrogênio vai vir para cá. A gente vai traçar um plano de simetria. Professor, o que é um plano de simetria mesmo? É quando a gente corta a dupla ligação ao meio, né? Formando dois planos, o plano 1 e o plano 2. Se os compostos têm o mesmo plano, ou seja, a mesma quantidade no mesmo plano, tipo, se eu tivesse esse carbono e esse carbono num plano só, ele seria cis. Nesse caso, como eles estão em carbonos, estão em planos diferentes, eles vão ter a nomenclatura trans. Que aí, isso já vai dar a ideia de geométrica, certo? Agora, por exemplo, dentro do composto aqui, lembrando, pessoal, estou trabalhando a noção, tá, gente? Não estou ainda aperfeiçoando na área. Trabalhando noção para que a gente tenha uma noção interpretativa quando a gente for ler questão e conseguir identificar, tá? Se a gente tiver uma nomenclatura com composto cis ou trans, a gente sabe o composto geométrico. Beleza? Aí qual o detalhe? De novo, traça o plano de simetria, ó. Plano 1, plano 2. Tenho só hidrogênio no plano e só o carbono no outro. Então eu tenho um composto de configuração cis. Se eu tenho cis ou trans, eu tenho um composto geométrico. Se eu tenho esse desenho, eu tenho um quiral. Se eu tenho dois compostos sendo comparados com fórmulas moleculares iguais, eu tenho um isômero plano constitucional. E aí ele pode ser desses 5 tipos aqui que a gente estudou. Galerinha, não é difícil ter essa interpretação na hora que você for ler, porque isso já pode matar muitas alternativas. O Enem cobra assim. Claro, a SpaceX, por exemplo, concurso militar, já cobraria uma base desse entendimento. Então, tipo, isso são formas para vocês aprimorarem, tá bom? Claro, haverá outros vídeos no canal aí que a gente vai enfatizar um pouco melhor, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido muito bem, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestões, o professor Lucas está aqui aberto para conversar com vocês. Podem comentar, enchem no comentário, curtam. A gente está aqui para cada vez mais estar melhor. Valeu, galerinha. Obrigadão, fiquem com Deus e até a próxima.